Tudo bem, pessoal? Me chamo Eric Almeida e quero te dar as boas-vindas ao nosso podcast Meu Melhor Marketing, que é um espaço onde nós discutimos as diferentes formas de fazer marketing e negócios. E esse episódio específico, mantendo nosso formato itinerante um pouco improvisado, estou aqui no aeroporto de Miami, que fez parte do meu itinerário durante essa temporada nos Estados Unidos. E nessa semana eu participei de um evento, de um painel sobre marketing digital, onde estiveram presentes 3 profissionais de grandes multinacionais que eu vou citar aqui durante o episódio e deixaram suas impressões, suas contribuições em relação a quais os principais desafios para quem atua no digital, isso, seja você ou não um profissional de marketing. Vamos lá? E antes de começar, queria pedir sua participação mais uma vez para poder se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar com alguém, enfim, não custa nada e ajuda bastante a manter o projeto ativo. Então, primeiro de tudo, eu vou dar um pequeno contexto do que foi esse evento. Foi um encontro, uma série de eventos, na verdade, promovido pela BrainStation, que é uma escola de negócios digitais, e dentre esses eventos eles promovem palestras, encontros, painéis, rodas de conversa, networking, trazendo algumas profissões dentro da área digital e profissões correlatas. Um dos painéis específicos foi o painel de Começando e Construindo uma Carreira no Marketing Digital. E lá estiveram presentes uma pessoa que atuava como gerente de produto da Amazon, uma outra profissional que era designer sênior de UX, de User Experience, da empresa Carnival Cruises, que é uma das empresas de cruzeiros mais conhecidas aí no mundo, e um gerente de marketing também a nível sênior da Amazon, só que no setor da Amazon Web Services, que é um setor da Amazon que trabalha ali com soluções voltadas para nuvem, para dados, para ciências, enfim. E o interessante é o seguinte, qual que é a problemática principal, o tema principal desse encontro, desse tema do nosso podcast de hoje? Sabemos que a área do marketing digital ele vem crescendo exponencialmente no mundo por conta das atividades de comportamento do consumidor, que está cada vez mais focado na compra e na experiência através do digital. Beleza. Com isso, entendemos que a demanda por profissionais que operam nessa área do marketing digital também cresce. E dentro desse cenário, acaba que tem muita gente, muitas pessoas acabam querendo migrar de profissão, acreditando que, de repente, atuar diretamente no digital vai trazer oportunidades, ganhos rápidos e garantidos. Tudo bem, em alguns pontos isso pode até se concretizar depois de um determinado tempo e experiência. Porém, o que muita gente não observa é que diversas outras profissões também sofrem uma necessidade de adaptação, principalmente no sentido de compreender alguns aspectos sobre o marketing digital, para que as expectativas estejam sempre alinhadas com o que é solicitado, o caminho para que isso aconteça, os requisitos de outras áreas, de outros setores para que o projeto ande, e também para que a comunicação ela aconteça entre as partes ali. Ou seja, a necessidade de atualização e conhecimento não estão apenas restritos aos profissionais de marketing e de comunicação que operam as campanhas, como o designer, o social media, o gestor de tráfego, o videomaker, enfim, não está restrito apenas a esse pessoal. Na verdade, todos os negócios, os segmentos que de alguma forma estão no digital com finalidades comerciais também precisam abrir a mente, ampliar a visão e buscar entender alguns conceitos do marketing digital, até mesmo para saber quais ações se alinham melhor com as suas necessidades. E além disso, eu particularmente entendo que seja importante também que as empresas e gestores busquem aprender a lidar com esses profissionais do digital, que muitas vezes não recebem o devido reconhecimento simplesmente pelo fato de que existem diversas ferramentas disponíveis e por isso acabam se confundindo as ideias de quem opera torna o trabalho fácil, logo o trabalho ele é fácil de natureza e nós sabemos que na prática não é muito bem assim, tá bom?
Então, o objetivo deste episódio aqui em específico é baseado na experiência desses 3 profissionais, né, de grandes empresas aí ao redor do mundo. Eu selecionei alguns aspectos e vou evidenciar esses desafios, esses pontos aqui para quem atua no digital, independente do segmento do negócio, e tentar apontar aí alguns caminhos, alguns breves comentários para poder lidar com cada um deles. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é dedicação de tempo de qualidade ao marketing. Esse é o primeiro desafio, porque nós vemos muitos donos de empresas, gestores, as pessoas que contratam as agências, os profissionais de marketing, enfim, tratando como uma prioridade, dizendo que precisa, que é importante, que quer alguém que faça ali naquele ato da contratação, mas no momento que o serviço começa a acontecer, o que nós percebemos é um distanciamento daquele gestor por entender que a partir do momento que ele terceirizou, ele não precisa mais dar atenção, e precisa. Agora é que ele precisa dar atenção mesmo, para ele poder entender o que ele está contratando e a resultante disso. Então, é necessário que quem contrata uma agência, quem contrata um profissional da área de marketing, insira isso na rotina para poder dialogar, para poder ter tempo de ler os e-mails, ler as mensagens, dar um retorno, avaliar o material, opinar sobre a campanha. Então, isso acaba sendo o ponto mais importante, principalmente no início, do que necessariamente apenas achar aquela agência, aquele profissional, contratar e depois virar as costas, achando que as coisas vão correr ali, né? Então, se você não tem tempo, recomendamos, né, que em geral você ache o tempo, pelo menos um tempo de qualidade. Você não precisa sair das suas funções o dia inteiro, mas algum tempo de qualidade para poder fazer sentido a contratação. Um segundo desafio muito comum é o fato de que os gestores e empresas também precisam ler e aprender os conceitos da área digital para poder alinhar com a sua realidade. Por que isso? Ocorre muito o fato de que as pessoas começam a estudar sobre marketing ou consumir conteúdos no Instagram, no YouTube, e pegam exemplos muito esparsos, muito diferentes, distintos, de diversas áreas e querem trazer para aplicar na sua própria área. E no momento que você começa a trabalhar com um profissional e faz isso, você acaba alinhando uma expectativa diferente da sua realidade. Então, o que essa agência pode fazer, o que eu gostaria que ela fizesse, o que eu preciso que ela faça nesse sentido, mas qual que é a minha realidade nesse cenário? É algo que realmente está coerente com o formato de contratação, ou será que as pessoas acabam vendo exemplos de outras ações na internet e acabam querendo empurrar forçadamente para dentro da sua empresa? Então isso é muito importante. Ler sobre a área, não necessariamente para você atuar, mas para você entender o conceito e alinhar com a sua realidade. Um terceiro desafio é que, ainda falando sobre a contratação, sobre a terceirização, hoje nós já sabemos, já é muito mais comum e visível a necessidade de uma empresa ter um suporte interno. Claro que se você é um profissional liberal, autônomo, talvez você não consiga ter esse suporte interno de um gerente, de um analista, de um estagiário, enfim. Mas outras empresas, nós já estamos enxergando a necessidade de se ter um suporte interno para dialogar com a agência, que é uma terceira, para dialogar com a equipe de operação, que também acabam sendo terceiros. Por que isso? Principalmente pelo primeiro ponto, da dedicação do tempo de qualidade, que muitas vezes o gestor, o tomador de decisão, se ele não tiver um tempo de qualidade, ele precisa pelo menos tentar alinhar o pouco tempo que ele tem com esse suporte interno, que pode ser um estagiário, que pode ser um gerente de marketing, enfim, para poder falar a mesma língua de uma forma mais breve, mais próxima, naquele momento ali dentro da própria empresa, e levar isso para a agência, que vai ser a executora. Então é super importante e já sabemos que essa figura dessa pessoa, dessa ponte ali dentro da empresa, já se faz necessário. Quarto ponto que eu tenho aqui para poder trazer é o desenvolvimento de níveis de confiança. Como assim, né?
nível de confiança entre quem contrata e quem executa. Então, por exemplo, você contratou, acompanhe, opine e participe até a fase, até quando fizer sentido. A partir daí você tem que deixar as coisas fluírem, senão a equipe trava e acaba caindo novamente na sua visão, que muitas vezes está limitada. Tanto é que você foi buscar um profissional para trabalhar, você terceirizou. Então, tem que ter esse nível de confiança para que as coisas aconteçam. Existe um outro ponto muito importante, que é alinhar o desejo com a necessidade. E essa questão tem muito a ver com o número, com conhecimento, o nível de conhecimento que você possui da área que você está contratando, a quantidade de testes que você já realizou sobre aquilo que você está contratando, a quantidade de pessoas que formam a equipe que está sendo a operacional, a executora daquele projeto. Então, você contrata, você terceiriza algo porque identificou uma necessidade, e quando aquilo começa a acontecer, você começa a pedir coisas que você deseja, que você quer. Eu gostaria de fazer isso. Então, tem que pensar muito bem. Você está contratando porque você quer, porque você acha legal, ou se porque é uma necessidade que foi detectada. E dentro desse ponto de desejo versus necessidade também entra o exercício da paciência. Eles enfatizaram bastante esse ponto, inclusive, porque a expectativa do resultado que você quer muitas vezes não depende daquilo que você contratou totalmente. Então tem pessoas que contratam um gestor de tráfego para aumentar as vendas. O gestor de tráfego ajuda no marketing, ajuda no direcionamento de leads, mas quem fecha a venda muitas vezes é um vendedor, é uma pessoa do atendimento, uma da recepção. Então, será que está chegando o lead? Tá, mas não está acontecendo a venda por quê? Muitas vezes o seu atendimento, o seu script, o seu fluxo comercial não está alinhado. Então, você tem que ter paciência para poder identificar se essa estratégia serve para a sua empresa, porque existem diferentes nichos, diferentes jornadas do cliente, diferentes canais para você explorar, diferentes níveis de investimento, que não é somente no digital, mas é na mão de obra qualificada que vai atender aquele seu contato. Então, todas essas variáveis precisam ser levadas em consideração quando você contrata, para não cair nesse campo do contratei porque eu queria, porque era um desejo meu, uma vontade, mas eu não contratei o que eu precisava. E isso acontece na realidade de muitas agências também, de ter o cliente que solicita um orçamento para o serviço X, e quando ele entra é detectado que ele precisa do serviço X mais Y e ele não quer contratar o Y. E quando as coisas começam a dar errado, ele culpa que o serviço X não está funcionando. E normalmente a gente tem que alinhar isso na proposta, no contrato, e ainda assim as coisas às vezes elas se confundem no meio do caminho, tá? Então é um dos pontos que a gente já até falou anteriormente sobre a terceirização. Quando você terceiriza, você não delega 100% da responsabilidade, você tem que ter a sua participação ativa, tá bom? E um outro ponto aqui para fechar esses insights, essas reflexões aqui, eles trouxeram uma visão do desenvolvimento de soft skills, de habilidades que não necessariamente são técnicas aprofundadas dentro da área do digital, mas que são soft skills que podem e deveriam ser aplicadas no digital. Inclusive, vou fazer um outro episódio, um outro vídeo, um outro podcast só para falar sobre elas de forma mais aprofundada, porque eu achei muito legal a abordagem que eles trouxeram. Mas aqui eu vou falar de forma resumida. O desenvolvimento dessas soft skills implica totalmente como um desafio para quem atua no digital. Por quê? Primeiro, uma das primeiras habilidades aí, exercício da comunicação e do feedback. Então, seja você um profissional da área de marketing ou uma empresa que está começando a fazer autônomo, né, fazer da sua forma, do seu jeito, uma empresa que terceirizou, é necessário melhorar e encontrar novas formas de se comunicar, porque existe muito a demanda que só vai, então o cliente às vezes só solicita, a empresa só solicita, a agência devolve, mas não existe ali um feedback de aprovação, de correção, de ajuste. E quando eu digo ajuste, não é só troca isso por isso, troca o azul pelo verde, troca essa palavra por essa, não, mas ajuste no sentido do aprendizado mútuo entre as empresas, entre a agência e a empresa, né? Então, tem muitos gestores, eu já passei muito por isso, às vezes eu passo ainda um pouco, mas tem muitos gestores que, quando contratam a mim ou a agência, por exemplo,
parece que perdem totalmente a noção da comunicação no aspecto de prontidão, de disponibilidade, e esperam que a gente desenvolva a solução por completo e aplique sem nenhuma participação dele. E muitas vezes não é assim, porque nós somos especialistas em executar, em pensar estrategicamente um determinado nicho. Mas quem conhece do negócio especificamente, seja uma área médica, uma área jurídica, uma área de um varejo, de um produto específico, enfim, é o cliente, né? Então nós precisamos dessa comunicação, desse feedback. Ainda dentro das soft skills, uma segunda habilidade é o trabalho em equipe. Então parece que não é necessário, não é importante, mas aquele cliente, quando contrata um profissional da área de marketing, ele também precisa aprender a trabalhar com a equipe que ele contratou. Então é mais uma vez nesse campo do delegar, não é largar a corda, largar toda a responsabilidade. Então, aprender a trabalhar em equipe, seja com a agência, com aquele ponto focal ali interno, aquele suporte que a gente falou, né, que você vai passar a ter a partir de agora, enfim. É importante ter esse diálogo com a equipe e não tomar apenas decisões de forma solitária, porque senão você acaba comprometendo até um pouco da autonomia da equipe que você contratou. Então, é bom participar isso para a galera. Uma terceira habilidade aí dentro dessas soft skills tem a ver com a criatividade, só que não é qualquer criatividade. Criatividade orientada a um projeto. Então, às vezes o cliente ele viu uma referência, um exemplo, um link, um vídeo, uma postagem e ele quer algo semelhante, ele gostou daquela ideia. E o que acontece muitas vezes? Ele copia ou dá um print e manda pra gente e não fala mais absolutamente nada. Bom, então vamos exercitar a criatividade orientada ao projeto, porque se você viu um exemplo de algum material que você quer, é porque você pensou que ele pode ser aplicado neste ou naquele cenário. Então, nem sempre a gente, né, quem está da área do lado de cá, da área da comunicação, nem sempre a gente tem a mesma visão que o cliente. Às vezes a visão do cliente está até melhor, está até mais ampla, está lá na frente, porque ele é dono do negócio, ele tem experiência na área dele. Então, é necessário que ele estabeleça o processo criativo para quando ele for orientar o profissional a executar essa referência, esse exemplo que ele está mandando, essa criatividade, esse detalhe, enfim, esse briefing, como nós falamos, os requisitos, já vão vir mais trabalhados também. Então, tem muito gestor que acha que não precisa ser criativo a partir do momento que ele contratar uma agência ou um profissional de marketing. Não é bem assim. Agora que você precisa ser criativo, você precisa ser criativo orientado à finalidade que você deseja que seja executada, tá bom? Então, peguem as referências, os exemplos e mas manda orientando o que você precisa, o que você imaginou que poderia ser feito. Aí sim você vai ter um feedback se é possível, se é viável, se é apropriado, enfim. Mais uma habilidade também aqui que eles trouxeram que eu anotei é a gestão do tempo. Tem a ver com o nosso primeiro ponto. Dedicação de tempo de qualidade para revisar o trabalho. É isso. Então, exercitar a gestão do tempo. Em qual momento do dia você está lendo os e-mails da agência, do consultor? Em qual momento você está abrindo o grupo para poder aprovar alguma peça? Em qual momento você está devolvendo uma revisão de uma campanha que você gostaria de fazer? Ou em qual momento você está pensando criativamente sobre aquele exemplo que você viu e que você gostaria de aplicar na sua empresa com as devidas adaptações? Então, gestão do tempo é totalmente necessária nesses casos, tá? Mais uma habilidade aqui, quase encerrando, é a resolução de problemas. Aqui eu vou trazer um exemplo bem simples. Nós já tivemos situações onde o cliente muda de ideia depois que ele já aprovou um conteúdo e aquele conteúdo já acabou sendo agendado, já saiu, já postou. Por exemplo, enviamos há 2 dias, ele aprovou ontem, saiu hoje. Quando saiu, ele leu e resolveu mudar uma palavra, ou então ele achou que tinha mandado esse ajuste e ele não mandou. O que ele faz? Ele cria uma problemática em cima, às vezes, daquele conteúdo e responsabiliza o profissional que criou, a agência que criou, dizendo que não era para sair daquele jeito porque eu pensei de outra forma e tal, e agora o que faz? Ele cria assim, uma situação muito, muito complexa para ser resolvida, enquanto na verdade o que ele podia fazer? Ele poderia ir lá no Instagram dele, que é dele, ele tem acesso, então assim, se você está terceirizado, você não pode perder acesso às suas contas, entra lá no Instagram, arquiva o conteúdo ou deleta o conteúdo que seja e depois fala, gente, eu deletei porque eu vi lá uma coisa e na verdade eu queria de uma outra forma. Pronto, é uma forma de resolver o problema. Saiu um erro de digitação no número, é grave, poxa, beleza, pode acontecer, um erro de digitação numa palavra, saiu um título ali na legenda trocado, não sei.
Se são coisas que são passíveis de edição, por que não exercitar a resolução de problema no aspecto: saiu errado, eu olhei, eu editei, coloquei o certo. Depois você dá o feedback. Olha, gente, saiu errado, mas eu já editei, tá? Só tô dando feedback para tomar mais cuidado aí, tá? Beleza. Mas não, tem pessoas que deixa lá o erro no ar, né? Deixa ali aquilo que já foi postado, fica ali rodando, ao invés de ativamente resolver e depois trazer ao conhecimento do profissional onde que foi o erro e como que ele fez para resolver. Então, tem gente que fala, mas eu contratei para poder a pessoa resolver. Não, beleza, mas e se você detectou esse erro ou resolveu mudar de ideia da sua estratégia sábado, 10h30 da noite? Então, assim, você tem que ter essa gestão do tempo para você saber que naquele momento o profissional não vai resolver para você. E aí, vai deixar errado? Não, não vai deixar errado. Você pode simplesmente excluir o conteúdo. Depois sinalizar e falar, olha, eu excluí porque eu vi uma coisa errada e agora eu quero colocar para outro dia, da forma correta, da forma que eu idealizei. Ou mudei de ideia, então assim, eu apaguei porque agora eu vou pedir uma outra coisa nova. Pronto, é a capacidade de resolver problema, né? Mas eu não sei mexer no Instagram. Pergunta para o seu consultor, para a sua agência, para o seu social media, para o seu designer. Com certeza eles vão ter o maior prazer de ensinar. Pelo menos aqui nós ensinamos, né? No meu caso aqui, eu adoro, tenho o maior prazer em ensinar o cliente a mexer, porque eu quero que ele tenha autonomia e entenda que não é tão fácil sempre fazer as coisas como ele imagina, né? E o último ponto aqui dessas soft skills, desse campo de soft skills, é a adaptabilidade. Então, nós falamos no começo do nosso episódio sobre o crescimento e as mudanças constantes da área do marketing digital que impacta os profissionais que atuam na área diretamente. Só que os profissionais que não são da área de marketing também são impactados por essas mudanças e o comportamento dessas pessoas também precisa mudar. E aí, nesse sentido de adaptabilidade, entra muito aquele perfil de empresário, de profissional que fala assim, olha, eu não mexo com isso aí não, e eu não quero mexer não, por isso que eu estou contratando alguém. E aí eu volto a bater na tecla, você está contratando para a execução, para operacionalizar uma determinada campanha, demanda, mas isso não te isenta da responsabilidade de pelo menos estar ativo na plataforma, no canal, enfim, onde você precisa que as coisas aconteçam, justamente porque a responsabilidade, no final das contas, não é inteira de um profissional do marketing, é da empresa, porque afinal de contas é a sua marca que está sendo veiculada, é a sua foto, é o seu logotipo, são os seus contatos. Então, você não usa? Passe a utilizar, pede ajuda para alguém, para o filho, para a esposa, para o sobrinho, para a própria agência, mas você precisa se adaptar ao novo cenário. Se você nunca usou a rede social e não tem ninguém usando para você, aí eu concordo que o seu nível de compromisso em utilizar vai ser muito baixo. Mas a partir do momento que você resolveu escutar as pessoas, ouviu dizer que ajuda, que é importante e passou a ativar os seus canais, então você precisa sim se adaptar nesse novo cenário e participar das estratégias, olhar o seu inbox, responder um comentário, pelo menos para você entender como uma coisa funciona, tá bom? E é isso, para fechar nosso episódio de hoje aqui, a conclusão geral que nós temos, separei ela em 4 pontos. Primeiro ponto, para a gente concluir aqui, acho que uma das coisas mais importantes, é necessário o autônomo, a empresa, enfim, ter conhecimento para ter argumento e engajamento. Não adianta, como eu disse, você terceirizar, você transferir a responsabilidade sem ter nenhum conhecimento ou ter um conhecimento fora da sua realidade, fora do que está sendo executado, para depois você argumentar algo que não vai ser cabível. Então, entenda, leia, compreenda um pouco de como que as coisas funcionam para você se encher de argumentos e engajar melhor naquilo que você está trabalhando. O segundo aspecto aqui é participe do processo sem interferir nele. Eric, mas se eu participar eu vou acabar interferindo. Não necessariamente. Né? Quando eu digo no sentido de intervenção, participe no aspecto que lhe caiba. Se você terceirizou, deixe a pessoa executar e entre quando você achar que deve entrar para somar, para contribuir, para poder mudar um pouquinho a direção, para ajustar em conjunto com as pessoas e não para interromper o processo, falar, não é assim e eu vou fazer agora do meu jeito. Então, só para fazer do seu jeito, eu entendo que você não precisa de alguém que execute junto com você.
É melhor você fazer e simplesmente ter os seus próprios testes. Quando você tiver tudo testado, anotado e comprovado, você pode contratar alguém e falar, olha, eu já fiz 1000 testes aqui, eu quero que você faça isso, porque isso é o que dá certo. Aí seria um outro cenário, né? Mas é isso, participe do processo sem necessariamente interferir ou interrompê-lo, tá? Vamos trabalhar o sentido de melhoria, de colaboração. E um terceiro aspecto aqui seria, entenda que a jornada de cada empresa, a realidade de cada empresa é diferente. Então, não adianta muitas vezes você exigir que aquela estratégia ou aquela execução que eu vi na empresa A ou B, eu quero que seja igual na minha. Muitas vezes a realidade, os recursos, a equipe, o momento vão ser diferentes. Então, precisa entender. Né? O exemplo que você manda, ele não quer dizer que ele vai ser aplicável para você também. E o último ponto aqui dessa conclusão geral é: invista proporcionalmente na expectativa da execução. Como assim? Se você quer que seja executada uma campanha gigantesca, o seu investimento, tanto em anúncio, em equipe, enfim, de uma forma geral, vai ter que acompanhar a sua expectativa. Porque acontece muito de empresas contratarem, como eu disse já no episódio aqui, contratarem X, e quando o trabalho começa, elas querem X, Y, Z e W. Aí não dá certo. Se você quer mais canais, mais conteúdo, mais formatos de anúncio, mais possibilidades de ampliar o seu funil de vendas, um maior suporte, maior presença, você quer pessoas na sua empresa, você quer que alguém vá captar um material, você quer um site, quanto mais você quiser, maior o seu investimento. Isso, apesar de ser uma coisa óbvia, tem muitas pessoas que não entendem isso na prática, contratam às vezes uma agência para fazer marketing de conteúdo, define e limita aquele conteúdo a 2, 3 conteúdos por semana, e quando a agência começa a executar, a empresa começa a pedir tráfego pago, começa a pedir para mexer no site, para mexer no Google, o acordo foi produzir conteúdo para o Instagram, para o Facebook, ela começa a querer que a empresa mexa também no TikTok e no YouTube, e não é assim, gente, não funciona dessa forma. Então, invista proporcionalmente na expectativa da execução que você quer que aconteça, tá bom? Porque senão as coisas elas vão se misturar e vai acontecer um atrito desnecessário, enfim. Mas é isso, gente. Finalizando esse episódio de hoje, foi muito mais para dar esses insights. Aqui eu coloquei alguns aspectos colhidos pelos profissionais e algumas pitadas aí de realidade minha no aspecto profissional de marketing, agência e empresa. Então, todos esses desafios que foram citados aqui, eles servem para quem está na área de marketing ou para quem está em qualquer outro tipo de área e precisa começar ou está fazendo ali alguma estratégia, produzindo alguma campanha para seus próprios negócios, beleza? Mais uma vez, agradeço a audiência, você ter chegado aqui até o final. Se inscreve no canal, deixa o seu like, se você gostou, manda para alguém que você acha que vai usufruir bastante aí desse conteúdo, e até o próximo Meu Melhor Marketing.